Imagine confiar cegamente em médicos que deveriam salvar sua vida, mas que na verdade estão deixando você morrer deliberadamente. Imagine viver décadas sem saber que está sendo usado como cobaia humana em um experimento cruel e desumano. Parece coisa de filme de terror, não é? Mas essa história é real e aconteceu nos Estados Unidos. Durante 40 anos, um grupo de cientistas decidiu brincar de deuses, observando silenciosamente o sofrimento de centenas de homens enquanto anotavam friamente cada sinal de degradação de seus corpos. O nome desse estudo? O experimento de Tuskegee, um dos mais cruéis e antiéticos experimentos já realizados na história da medicina. Era 1932. A Grande Depressão devastava os Estados Unidos e a população mais pobre vivia em condições desesperadoras. No sul do país, em Tuskegee, Alabama, um dos estados mais racistas da América, pesquisadores financiados pelo governo americano iniciaram um estudo para observar a progressão natural da sífilis no corpo humano. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível que, se não tratada, pode levar à cegueira, demência e morte. Mas o que realmente choca nessa história é que os cientistas não estavam buscando a cura ou tentando ajudar os pacientes. Pelo contrário, eles queriam apenas assistir, registrar e estudar o estrago que a doença causaria em cada um dos infectados. Para isso, recrutaram 600 homens negros, a maioria pobres e analfabetos. O governo prometeu tratamento gratuito, alimentação e até mesmo um seguro funeral. Mas havia um detalhe sinistro que eles não revelaram. 399 desses homens já estavam infectados com sífilis, enquanto os outros 201, saudáveis, foram usados como grupo de controle. O grande problema? Nenhum deles sabia que estavam doentes. Eles achavam que estavam recebendo tratamento para sangue ruim, um termo popular na época para se referir a problemas de saúde indeterminados. Mas, na realidade, os cientistas nunca tiveram a intenção de tratá-los. O estudo avançou e os anos se passaram. Os sintomas surgiram: feridas abertas, dores intensas, cegueira, demência, paralisia. Mas sempre que algum dos homens voltava ao hospital buscando ajuda, os médicos apenas diziam que estavam acompanhando o progresso da doença. O tempo foi passando e as coisas ficaram ainda mais macabras. Em 1947, a penicilina foi descoberta como um tratamento eficaz para a sífilis. Era a cura definitiva para a doença. O estudo então foi encerrado? Os cientistas deram a boa notícia aos pacientes? Não. Eles decidiram continuar observando. Mesmo tendo em mãos a cura, optaram por manter os homens doentes apenas para ver até onde a doença os destruiria. E o pior, impediram ativamente que recebessem penicilina em qualquer outro lugar. A tragédia se espalhou. Muitos desses homens infectados transmitiram a doença para suas esposas, que engravidaram e deram à luz bebês com sífilis congênita. Ou seja, crianças já nasciam contaminadas e condenadas a uma vida de sofrimento por uma experiência desumana conduzida pelo próprio governo americano. Décadas se passaram e ninguém questionou. Para muitos, os homens de Tuskegee eram apenas estatísticas, peças descartáveis em um jogo perverso. Mas o destino tem formas curiosas de revelar a verdade. Em meio ao silêncio cúmplice dos cientistas, um epidemiologista do Serviço de Saúde americano, chamado Peter Buxton, começou a suspeitar que algo estava errado. Ele descobriu o experimento e ficou horrorizado. Tentou denunciá-lo a seus superiores, mas foi ignorado. Durante anos, insistiu que aquilo era antiético e imoral, mas os cientistas e o governo se recusaram a parar. Cansado de ser silenciado, em 1972, ele vazou a história para a imprensa. Foi então que o mundo inteiro ficou chocado. O escândalo foi imenso. Jornais estamparam manchetes denunciando a crueldade do experimento. O governo foi forçado a encerrar o estudo imediatamente. Processos foram abertos, indenizações pagas, e anos depois, o então presidente Bill Clinton fez um pedido oficial de desculpas em nome dos Estados Unidos.
Mas as cicatrizes desse experimento nunca se apagaram. Para os sobreviventes e seus descendentes, o trauma permaneceu. Para a comunidade negra americana, o caso aumentou a desconfiança em relação ao sistema de saúde, algo que ainda impacta a medicina nos dias de hoje. O experimento de Tuskegee é apenas um dos muitos casos de atrocidades cometidas em nome da ciência. O que mais pode ter sido feito sem que o mundo soubesse? Quantos experimentos foram conduzidos secretamente, usando seres humanos como cobaias descartáveis? A história está repleta de relatos obscuros que nos fazem questionar até onde a ciência pode ir em busca do conhecimento. Estudos de guerra biológica, experimentos psiquiátricos sem consentimento, testes químicos em populações vulneráveis. Tudo isso aconteceu e muitos casos ainda são mantidos em sigilo absoluto. Quantas vezes ouvimos falar de projetos secretos conduzidos por governos e grandes corporações? O projeto MKUltra, os testes nucleares em populações indígenas, as experiências soviéticas para criar supersoldados. O que sabemos sobre essas histórias é apenas a ponta do iceberg. O que permanece enterrado nos arquivos secretos do mundo? Quais verdades foram escondidas da população? Será que a ciência continua a desafiar a ética, apenas em nome do avanço do conhecimento? A medicina moderna evoluiu com base em muitos estudos questionáveis. Hoje falamos sobre ética e consentimento, mas será que esses princípios realmente são seguidos à risca? E se neste exato momento houver um novo experimento de Tuskegee acontecendo em algum lugar do mundo? Quem garante que isso não está ocorrendo agora, longe dos olhos da mídia e da sociedade? Os fantasmas desse estudo ainda assombram a medicina e a ética científica. Os registros desse experimento não são apenas documentos históricos, são lembretes cruéis de que a ciência, quando conduzida sem humanidade, pode ser tão perigosa quanto qualquer arma. As vítimas de Tuskegee nunca receberam justiça plena. Seus rostos, seus nomes, suas histórias foram esquecidos por muitos, mas cada um deles foi real. Cada um deles sofreu. O experimento de Tuskegee foi um dos maiores crimes da história da ciência. Mas talvez o mais assustador seja pensar no que mais pode ter sido feito em nome do avanço científico e nunca foi revelado. Quantos experimentos secretos ainda permanecem nas sombras? Quantas vidas já foram sacrificadas sem que saibamos? E o mais perturbador de tudo, quantos ainda estão acontecendo escondidos atrás de discursos de progresso e pesquisa? A verdade é que a história se repete, e muitas vezes aqueles que deveriam proteger são os mesmos que condenam. Quem realmente controla os limites da ciência? E até onde eles estão dispostos a ir? Será que estamos seguros? Ou seremos apenas mais uma estatística em um experimento que nunca deveria ter acontecido?